Fala pessoal, nesse vídeo eu vou dar aqui algumas dicas sobre progressão aritmética, que é uma sequência numérica muito importante em matemática, né? Bom, vamos aqui começar com um exemplo, que é uma progressão aritmética. Veja só essa sequência: 5, 8, 11, 14, 17 e assim por diante. Então, por que nós chamamos essa sequência de progressão aritmética? Porque o aumento de um número para o próximo é sempre o mesmo. Veja que do 5 para o 8 aumentamos 3, do 8 para o 11 aumentamos 3, do 11 para o 14 aumentamos 3 e assim por diante. Então, quando isso ocorre, nós chamamos a sequência de progressão aritmética. De uma maneira mais formal, nós dizemos que a diferença entre dois termos consecutivos é constante. Então, se você tem assim A1, A2, A3, A4 e assim por diante, nós dizemos que isso aqui é uma progressão aritmética se a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. E essa diferença é o que nós chamamos de razão. Então veja aqui, quanto é 8 menos 5? 3. Quanto é 11 menos 8? 3. Quanto é 14 menos 11? 3. Então essa diferença é o que nós chamamos de razão da progressão. Pois bem, uma das primeiras coisas que nos interessa é como calcular os futuros, né, os próximos termos dessa sequência. É claro que para calcular o próximo termo, você simplesmente soma a razão. Mas se eu te perguntasse, por exemplo, quem é o milésimo termo dessa sequência, como é que você faria? É isso que nós vamos desenvolver agora. Pois bem, essa formulazinha que eu vou mostrar aqui para vocês recebe um nome. Ela é chamada de fórmula do termo geral. Então tá aqui, fórmula do termo geral. Eu vou primeiro mostrar para vocês como é o raciocínio para chegar nessa formulazinha. Olha só. Então eu tenho aqui a nossa progressão A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante. E nós vimos que do primeiro para o segundo você vai somar a razão, do segundo para o terceiro você vai somar a razão, do terceiro para o quarto vai somar a razão e assim por diante. Então vê só, quem é o segundo termo? O segundo termo é o primeiro mais a razão. E quem é o terceiro termo? O terceiro termo é o segundo mais a razão, claro. Mas se eu quisesse escrever o terceiro termo em função do primeiro, você tem que verificar quantas razões você vai somar do primeiro até o terceiro. Olha só, 1, 2. Então, do primeiro para o terceiro, você vai somar 2 razões. Então, o A3 é o A1 mais 2 razões. E da mesma forma, quem é o A4? O A4 eu poderia dizer que é o A3 mais R. Mas se eu quiser escrever em função do primeiro termo, vai ser o primeiro termo mais quantas razões? Vamos lá, estou aqui no primeiro. Vou somar 1, 2, 3 razões para chegar no quarto. Então, o A4 vai ser igual ao A1 mais 3 vezes a razão. E aí, com o mesmo raciocínio, quem vai ser o quinto termo vai ser o A1 mais 4R. E aí nós podemos generalizar isso dizendo que o enésimo termo é o primeiro termo mais uma certa quantidade vezes a razão. E que quantidade é essa? Observa, quando eu estou com n igual a 5, eu multiplico a razão por 4. Quando eu estou com n igual a 4, eu multiplico a razão por 3. Quando n é igual a 3, eu multiplico a razão por 2. Quando n é 2, eu multiplico a razão por 1. Então, quando eu estou aqui com n, eu vou multiplicar a razão por quanto? Por n menos 1. Esse menos 1 é a quantidade de vezes que você adiciona a razão. É claro, para ir do primeiro até o quinto, você tem que somar 4 razões. Então, para ir do primeiro até o enésimo, você vai ter que somar n menos 1 razões. E essa daqui é a famosa fórmula do termo geral. Bom, o inconveniente dessa fórmula aqui é que você sempre precisa do primeiro termo. E nem sempre os problemas vão te dar esse primeiro termo. Então vamos pensar agora de uma maneira um pouco mais geral. Olha só, imagine que eu preciso calcular o oitavo termo, mas o problema me dá o terceiro termo. Então pensa só, se você está lá no terceiro termo e você quer chegar no oitavo termo, quantas razões você vai somar aqui do terceiro
até o oitavo. Olha, do terceiro até o oitavo, você vai somar 5 razões. Ou seja, o A8 vai ser igual ao A3 mais 5 vezes a razão. E você pode fazer isso do jeito que você quiser. Você pode partir de qualquer termo e chegar em qualquer termo. Basta você pensar o seguinte, olha, do terceiro para o oitavo, eu tenho que somar 5 razões. Então, por exemplo, imagine que você quer calcular o 30º termo e você conhece o 12º. Olha, se eu estou no 12º termo e quero chegar no 30º, quantas razões eu tenho que adicionar? 18. Então, o 30º termo é o 12º termo mais 18R. Ou seja, você sempre vai adicionar uma certa quantidade de razões. Esse número de razões que você vai adicionar é a diferença entre essas posições. Então, nós podemos escrever aqui uma fórmula ainda mais geral. O enésimo termo é um termo de ordem P qualquer, mais uma certa quantidade de razões. E quantas vezes a razão você vai adicionar? A diferença entre esses índices, N menos P. Mas você não precisa ficar decorando essa fórmula, não. Ah, Guilherme, vou colocar aqui no papel e vou ficar falando 1000 vezes. A N é AP mais N menos P vezes R. Não, não precisa disso. Você só precisa praticar. E é isso que nós vamos fazer agora. Olha só. Imagine que nós temos a seguinte sequência. Vamos lá. Tenho aqui uma sequência, uma progressão aritmética, né? Deixa eu colocar aqui um número qualquer. Vou começar aqui com 8 e vou adicionando, sei lá, 6. Então, 8 mais 6, 14. 14 mais 6, 20. 20 mais 6, 26 e assim por diante. Então, eu tenho aqui o primeiro termo, que é 8. Né? Esse aqui é o nosso A1. Eu tenho aqui o segundo termo, que é 14. O terceiro termo, que é, sei lá, no caso aqui é 20, né? E o quarto termo aqui é 26. Imagine que eu preciso calcular o 20º termo. Como é que eu vou calcular o 20º termo? Olha, para calcular o 20º termo, eu preciso ter um ponto de partida. Então eu posso começar do primeiro, ou do segundo, ou do terceiro, ou do quarto. Tanto faz. Imagine que eu vou calcular o 20º termo a partir do quarto termo. Olha, se você está no quarto termo e quer chegar no 20º, você precisa adicionar 16 razões. Agora imagine a situação contrária. Imagine que eu quero calcular o quarto termo e eu conheço o 20º. Olha, se você está no 20º e quer voltar para o quarto, você deveria subtrair 16 razões, beleza? Então você pode utilizar esse raciocínio tanto para avançar na sequência, como também para retroceder, ok? Bom, vamos à prática do cálculo. Vamos lá calcular esse 20º termo. Então, o A4 é 26, mais 16 vezes a razão. Então, vai ficar 16 vezes. A razão é quanto? A razão é o quanto você está adicionando. Do 8 para o 14, eu adicionei 6. Então, 16 vezes 6 é 96, mais 26, vamos ficar aqui com 122. Ou seja, o 20º termo é igual a 122. Vamos para um outro exemplo. Vamos agora calcular o 8º termo. Então, eu quero agora calcular o 8º. E eu quero tomar como ponto de partida o 20º. Então, o 8º termo vai ser o 20º termo mais ou menos quantas razões? Olha, se eu estou no 20º e quero calcular o 8º, eu tenho que voltar. Então, eu vou diminuir quantas razões? 12. Do 20º para o 8º, você vai voltar 12 razões. O 20º termo foi 122, menos 12 vezes a razão. A razão é 6. Então, é 122 menos 72. O 8º termo é igual a 50. E aí, você vai utilizar esse termo de referência a depender dos dados da sua questão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.